como palestrante do tema Meio Ambiente, convidamos o presidente do Conselho Fiscal e coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, senhor Abel Costa de Oliveira. Para conduzir os trabalhos, tem a palavra a partir deste momento, senhor vice-presidente de Administração, Patrimônio e Cadastro da Anfip, João Alves Moreira. Boa noite, colegas. Boa noite, senhoras e senhores, convidados. É com grande satisfação que a Anfip, conhecida e respeitada nacionalmente, por ser uma entidade que não se limita só à defesa corporativa, mas de todos os interesses da sociedade, aproveita este encontro em Bonito, uma cidade que tem como exemplo a preservação e a sustentabilidade do meio ambiente, e coloca no seu painel um tema importantíssimo, porque nunca na história da humanidade se discutiu tanto meio ambiente e sustentabilidade. O quadro socioambiental que hoje se revela no mundo inteiro demonstra que os humanos estão agredindo o meio ambiente e precisamos exatamente estudar isso. E a Anfip não poderia deixar de se engajar neste momento, nesta batalha pelo meio ambiente, pela sustentabilidade. E para falar sobre esse tema, nós convidamos então o professor Abel, e para ler o currículo do professor Abel, eu passo para o colega Luiz Mendes. Colegas, senhoras e senhores, uma boa noite. É com prazer que eu leio o currículo do professor Abel Costa de Oliveira. Formado em Direito pela Faculdade de Direito da Alta Paulista, em Tupã, São Paulo, especialista em Direito Ambiental pela Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro, mestre em Auditoria e Gestão Ambiental pela Universidade de León, na Espanha, terceira fase, elaboração de dissertação, especializando em capacitação técnica, na FUNIBER, da Universidade Federal de Santa Catarina. Foi secretário de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso do Sul. E com essas palavras, e com a leitura uma parte do seu currículo, eu passo a palavra ao professor Abel Costa de Oliveira. Prezadas senhoras e senhores, na pessoa do senhor João Moreira, eu quero cumprimentar todos os presentes neste dispositivo, saudando-os neste dia tão festivo para essa entidade, com um seminário tão belo, tão bonito, tão importante, quiçá. Mas eu me confesso um pouco penalizado, porque depois de eloquentes oradores como os que me antecederam, pessoas de um alto poder, de alta capacidade pedagógica, para esse modesto palestrante, fica um pouco intimidativo falar para uma plateia tão seleta, tão bonita, tão expressiva, que se encontra aqui nesta cidade de Bonito, uma cidade, um município ecológico. Mas, meus senhores, o tema que me traz aqui é um tema que apaixona, porque a questão ambiental em todo o universo é uma questão muito importante e que precisa ser tratada com muito cuidado, dada a gravidade com que se apresenta a depredação dos bens naturais. Para principiar, então, eu gostaria de citar um pouco a Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra ainda era sem forma e vazia. E havia muitas trevas sobre a face do abismo. E
E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e Deus disse: haja luz. E a luz se fez. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus a separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a essa separação a luz do dia. E as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia, e Deus disse: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas. Isso quis dizer que isso aqui era tudo água. E Deus quis separar essas águas, formando vários mares, vários oceanos. De modo, meus caríssimos ouvintes, que no começo nós só tínhamos água, mas Deus manifestou o desejo de que aparecesse também uma porção chamada terra. E que fez Deus? Pegou 1/3 dessas águas e congelou nas calotas polares, no Polo Norte, no Polo Sul, na Antártida, no Alasca. E aqui apareceu a terra. De modo que, ainda assim, nós ficamos com 2/3 de água na face da Terra, do planeta. Muito bem. Como Deus disse: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça porção seca, e assim o foi. E chamou Deus essa porção seca de terra. E ao ajuntamento das águas chamou de mares e oceanos. E viu Deus que era bom, e disse Deus: que essa terra produza frutos abundantes, árvores, relva, animais que não só os aquáticos, mas os pássaros, a fauna, a biodiversidade. E que fez Deus com tudo isso que Ele fez de tão importante? Criou o homem. Criou o homem à sua imagem e semelhança. E disse ao homem: tudo isso aqui está a seu mercê. Domine sobre esses reinos. Usufrua desses recursos naturais, dessa natureza. Só que o homem, meus senhores, não entendeu a mensagem de Deus e passou a utilizar-se desses recursos de forma agressiva, predatória. O homem, na ânsia de produzir riquezas, de produzir bens de consumo, passou a degradar o meio ambiente. E com isso surgiram os grandes problemas que a raça humana vai experimentando aos poucos com a degradação do planeta. Então, o homem não soube utilizar a terra, não soube utilizar o meio ambiente. E o que aconteceu com o homem? Ele tem hoje um planeta moribundo, um planeta em agonia, um planeta entristecido, um planeta em ânsia, um planeta prevendo a sua extinção, ou pelo menos a extinção dos seres vivos, do homem e dos animais.